Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Cláudia Santos Ribeiro, tenho esse canal aqui já faz algum tempo. Eu sou professora de História, mas também tenho outras pretensões, sonhos, então este canal no YouTube ele tem várias playlists. Tem a playlist de conversando sobre história, tem a playlist onde eu me aventuro na cozinha e tem, por exemplo, essa playlist que é a Clau Empreendedora. O que seria a Clau Empreendedora? Seria eu buscando outras formas de lidar com as minhas outras habilidades. Que seriam elas diversas, porque a gente não tem apenas uma habilidade nata, né? A gente pode desenvolver outras durante a vida também. E para quem acompanha esse canal desde o começo, ou quem está começando a acompanhar agora, já me conhecia e está começando a me conhecer pelo canal agora, sabe que eu abri uma livraria. Uma livraria, um sebo, né, uma banca de revistas junto, e que isso sempre foi um sonho meu, desde a adolescência. E desde a adolescência eu tinha um sonho de abrir uma livraria e cafeteria. No mesmo ambiente, as pessoas poderiam ler um bom livro e tomar um bom café. E quando surgiu a oportunidade, eu agarrei. Eu agarrei e eu realmente acreditei no meu sonho e eu e meu marido, que sempre me apoia em tudo, entramos de cabeça nesse projeto. Só que a nossa vida, ela não segue exatamente os nossos planos, ela não vai seguir exatamente aquilo que a gente deseja, ou ela vai nos ensinar que talvez aquele não seja o momento. Eu tive que fechar a livraria, porque eu não tive suporte, não do meu marido me dava suporte 100%, só que como todo negócio, a gente precisa de suporte financeiro, que não era exatamente o problema, não estou falando que eu tinha dinheiro, mas eu tinha o suficiente para manter até certo ponto a livraria, mas eu tive uma outra falta de suporte, um suporte estrutural que seria com um suporte para o meu filho, né? Como aqui minha família mora em Curitiba, aqui a gente, né, tá meio por conta, fica mais difícil mesmo certas situações. Meu filho, ele tem uma alergia respiratória muito forte, ele tem uma bronquite muito forte, que ele precisou da minha atenção. E aquela pequena reserva de dinheiro que a gente tinha para atender as necessidades da livraria, foi indo com as necessidades de saúde da família. Porque eu também estava com um problema de saúde e estava começando a fazer um tratamento, minha segunda reeducação alimentar, estava fazendo alguns exames e plano de saúde de empresa que meu marido tem, vocês que trabalham com isso sabem, que demanda uma participação do funcionário. O funcionário vai quitar a parte, né? Então o salário vem defasado. E como dentro de um mês a gente foi várias vezes em consulta de emergência por causa da saúde do meu filho, o salário do meu marido diminuiu muito. E para atender as necessidades, aquela reserva de emergência literalmente foi usada. Chegou num certo ponto que ou eu colocava um funcionário na livraria, ou eu colocava alguém para limpar a casa e cuidar da casa e cuidar do meu filho no meio período que ele não poderia mais estar na creche, porque antes ele frequentava a creche período integral, mas por causa da crise de bronquite constantes não dava mais para ser período integral. E o maior problema é que a nossa casa era a principal fonte alérgica dele, porque a casa ficava o dia inteiro fechada, e é uma casa que é parede cega, então mofa com muita facilidade a casa, e se ela fica muito tempo fechada, o cheiro fica insuportável. Então quando a gente chegava em casa, abria, já respirava de primeira aquele ar estagnado. E assim a crise de rinite dele acontecia. Então não tinha muita saída, ou eu contratava alguém para ficar em casa com ele, ou eu contratava um funcionário para a loja, mas com que dinheiro? Não tinha
Se eu tivesse um suporte de alguém ficar com ele, que realmente pudesse cuidar dele dentro daquilo que ele realmente precisasse, era uma coisa, mas eu não tinha. Então, a partir daí, eu tive que colocar em xeque a loja, a livraria. Lugar que ele gostava de ficar comigo, de trabalhar, mas que também não era o ideal dele ir, porque era livros, jornais e revista. Para quem tem bronquite, eu que já tenho só rinite já sofro. Imagina uma pessoa que tem bronquite, gente. Não dá. Então tem certas coisas que a gente tem que... E a saúde do meu filho sempre em primeiro lugar, né? Então sim, eu senti vergonha no momento que eu fechei a loja, porque as pessoas começaram a achar que foi um fracasso financeiro e que eu estava usando a saúde do meu filho como desculpa. Porque boa parte das pessoas que não vivem determinadas situações, quando alguém usa elas para justificar alguma coisa, acha que é desculpa, simples e mera desculpa. Tem pessoas que não entendem ou não querem entender. Então sim, eu passei por um sentimento de vergonha de ter fechado aquilo. Aí eu entrei numa espiral depressiva muito profunda, que ela veio a detonar quando meu filho estabeleceu a saúde dele, quando a gente conseguiu fechar 3 meses sem ele tomar nenhum tipo de antibiótico, corticoide, dele usando apenas uma bombinha. Daí quando fechou 6 meses esse processo, ele já estava sem nenhuma bombinha. Aí eu caí. Aí eu fiquei muito mal mesmo, como eu nunca tive na minha vida, nem quando meu pai faleceu. Então eu me senti fracassada, muito fracassada. Em todas as formas possíveis, e eu não conseguia, até algum tempo atrás, passar na frente de onde era a minha loja. Então, é complicado, ainda é complicado para mim, mas eu tô entendendo que não era o momento, que eu precisei dar atenção pro meu filho, que vai ser sempre a minha prioridade, é o meu filho. E, ao mesmo tempo, foi uma chance de um recomeço, porque eu pude me tratar, pude me concentrar em mim, e comecei a trabalhar primeiro com os livros online, mas daí eu comecei a ter problemas, principalmente com a questão de frete. Brasil, com frete é um probleminha, né? E eu comecei a focar em outros projetos. E esses outros projetos hoje estão florescendo. Agora você me pergunta, Cláudia, então a livraria é passado, nunca mais vai acontecer? Um dia ela vai voltar. Um dia o cantinho da Clau vai existir. Talvez não seja aqui em Pissarras, seja em outro lugar, mas vai existir do jeito que eu planejei, porque sim, tem público e sim, dá certo. Eu não fechei porque eu não tinha clientes, eu fechei porque eu não tive suporte, porque o meu filho precisou de mim e eu não tive um suporte para conseguir atender meu filho e manter a loja. Então sim, vai voltar. Eu tive que lidar com algumas dívidas depois da loja, ainda tenho algumas dívidas pendentes, que a gente, com esses meus novos projetos, eu pretendo quitar essas dívidas, né? Porque, como eu falei, eu comecei mais com a cara e com a coragem do que com dinheiro essa loja. Mas nada que me impossibilite. É vida de empreendedor, gente. Se você vai começar qualquer negócio com mais cara e coragem do que dinheiro, como eu comecei, se der alguma coisa errada, fique sabendo que você vai ter por um bom e longo tempo dívidas para você. Não foi porque eu não tive dinheiro para quitar, é porque quando você está com uma loja aberta, o dinheiro entra todo dia, mesmo que seja um pouco. Então você vai abatendo as coisas todo dia um pouquinho. Quando tu simplesmente fecha e tu tem que prestar conta com os teus fornecedores, você não tem aquele dinheirinho entrando todo dia para juntar. Não, você tem que dar tudo em cash na hora. E aí é que mora o problema. Somente na minha situação, que nossas reservas todas foram por causa de saúde, né? Então, assim, projetos. Sempre tenha projetos e sempre tente começar com o mais simples e vá se reerguendo aos poucos. E é o que eu tô fazendo. Se eu vou te dar um conselho
Não espere apoio de ninguém. Faça por você. Se você for fazer um projeto e fizer um projeto pensando que você vai ter o suporte para caso aconteça algum problema, não conte com isso. Tente fazer um projeto que você possa se tornar autônomo o máximo possível de familiares, amigos, porque é nessas horas que a gente percebe quem realmente vai te acompanhar nos teus sonhos. E é complicado. A maior decepção às vezes é com as pessoas que estão em roda do que com o fracasso do nosso projeto. E eu passei por isso, tá? Então, claro que você vai precisar de dinheiro, vai precisar de financiamento, vai precisar de muitas coisas, mas eu tô falando na questão de suporte pessoal. Essa parte, tente se manter autônoma ou autônomo, né? Então é isso, pessoal. A explicação da livraria, eu não abandonei esse sonho. Eu tive que momentaneamente congelá-lo. Tá lá, parado, congelado. No momento está estagnado. Um dia vai voltar? Vai voltar. Quando? Não vou colocar essa questão de tempo em pauta. Não me arrependi de ter aberto a livraria. Eu cheguei a alguns momentos assim me arrepender quando eu estava no espiral da depressão. Me arrepender porque eu gastei um dinheiro que dificilmente um dia eu vou ter esse dinheiro em mão de novo, só que eu sei que não foi só com a livraria, foi as questões financeiras causadas pelo problema de saúde. Só que depois que passa a crise, você para e pensa, quanto eu ganhei com aquela experiência? Então sim, valeu a pena, não me arrependo. E foi a mostra de que sim, pode dar certo em outro momento, com outro suporte, com mais maturidade, vai dar certo. Eu sei que vai dar certo. Mas agora eu vou dar asas aos meus novos planos, meus novos projetos, que eu vou apresentar para vocês aos poucos. Logo vem mais novidade por aí. Me acompanhem, volte sempre, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha e acredite nos seus sonhos. Porque acredite, mesmo de alguma forma, eles vão sempre dar bons frutos. Tchau!